E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Estou de volta aqui para a gente falar agora da parte de ponteiros e de gerenciamento de memória utilizando a linguagem C++. Claro, como a linguagem C++ é uma extensão da linguagem C, a gente pode pensar assim, então tudo que a gente conhecia de gerenciamento de memória e de ponteiros em linguagem C vai continuar funcionando para a linguagem C++. Como, por exemplo, aqui, vamos criar o string, vai na zero. Por exemplo, aqui, a gente pode criar uma variável inteira, vou chamar de A. Vou inicializar ela com valor de 5, por exemplo. Eu posso criar uma outra variável, B. Essa variável, eu vou querer que ela acesse o endereço de memória na qual está guardada o conteúdo da variável A. Então, eu posso vir aqui e criar um ponteiro para essa variável, um ponteiro de variável ponteiro, na verdade, né? E essa variável aqui vai apontar para o endereço de memória da variável A. Certo? Relembrando aqui, esse asterisco, quando ele está dentro da declaração de uma variável, ele representa um ponteiro. E esse operador aqui, o e comercial, quando você coloca ele do lado de uma variável, desse jeito aqui, você está pegando o endereço de memória dessa variável. Então, com essa linha aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o endereço de memória de A e eu estou dizendo que o ponteiro B vai apontar para o mesmo endereço que A. E agora? Eu posso acessar o conteúdo dessa variável utilizando novamente o asterisco agora com o segunda maneira como esse asterisco funciona, que é como um desreferenciador. Ou seja, na hora que eu usar isso daqui, digamos, stdcout, desreferenciar o que está em B. E o que isso aqui vai fazer? Na hora que eu declarei aqui, asterisco B é um ponteiro que vai apontar para um endereço de memória. Então, a função desse asterisco é indicar que B, a variável B, guarda dentro dela um endereço de memória. A segunda função do asterisco que eu estou utilizando nesse caso aqui é para desreferenciar essa variável B, ou seja, eu estou pedindo para ir no endereço de memória e verificar o que está lá dentro e retornar para mim. Então, na hora que eu executar isso daqui, ele vai imprimir o número 5 que eu coloquei aqui, que é o conteúdo da variável A. Então, dir g++ ponteiro.cpp menos o ponteiro.ese. Ele fez tranquilo, ponteiro.ese. E está aqui o número 5. Então, o que ele fez aqui foi, eu criei um ponteiro de inteiro, guardei dentro desse ponteiro o endereço da variável A. E, em seguida, eu utilizei essa variável B e eu desreferenciei ela para acessar o conteúdo que estava dentro daquele endereço de memória. Em geral, é assim que funciona essa ideia de ponteiros e endereços de memória. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês como acessar estruturas e classes utilizando ponteiros. Por exemplo, aqui. Se eu criar uma estrutura bem simples aqui, typedef struct estrutura, e eu colocar aqui duas coisas, int x, int y, por exemplo, como que eu acesso essa estrutura a partir do meu programa? Vou botar um ponto e vírgula aqui, e aqui eu tenho que colocar também estrutura. Eu vou poder criar aqui uma estrutura chamada estrutura. Minha estrutura
E para acessar as variáveis x e y que se encontram dentro desse struct aqui, dessa estrutura que eu chamei de estrutura, eu simplesmente faço minha estrutura.x igual a 12, minha estrutura.y igual a 15, por exemplo. E a gente pode acessar de volta esses valores utilizando esse operador ponto aqui. Por exemplo, stdcout, minha estrutura tem valor em x como minha estrutura.x, stdngl. E aqui a gente pode colocar o valor para y também, acessando diretamente minha estrutura.y. Isso aqui vai ser desnecessário por enquanto. Salvando aqui, compilando, ponteiro.exe. Aqui. Minha estrutura tem valor em x 12, em y 15. Ok, mas isso aqui não tem nada de novo, certo? Isso aqui é a utilização comum e normal de uma estrutura de dados. Utilizando como ponteiro, o operador ponto fica um pouco diferente. Digamos agora que eu crio uma outra variável, vou fazer uma coisa bem similar do que eu fiz aqui, ó. Aqui eu tinha feito o quê? Eu criei uma variável inteira que eu chamei de A e atribuí o valor 5. Depois eu criei uma variável que é um ponteiro e eu apontei esse ponteiro para o endereço de memória da minha variável A. Aqui eu fiz o quê? Eu criei uma estrutura e eu atribuí valores para as variáveis dentro dessa estrutura. Agora eu vou criar um ponteiro para essa estrutura. Então, estrutura ponteiro. Ou assim, vou chamar isso aqui de quê? P estrutura. Estrutura. Esse P aqui indicando que é um ponteiro. E eu vou colocar o asterisco aqui, ó, indicando que é um ponteiro de fato. E esse ponteiro eu vou apontar para o endereço de memória onde começa a minha estrutura de dados. No caso aqui, eu vou apontar para o endereço de memória do minha estrutura. Ok? Então, agora, o que acontece? Essa variável aqui, pEstrutura, está apontando, ou seja, contém o endereço de memória da minha variável, minha estrutura. Se eu quiser acessar os valores que estão lá dentro da memória utilizando essa variável aqui, eu vou precisar desreferenciar essa variável. Ou seja, é exatamente o que eu tinha feito no caso anterior. Se eu quero acessar aqui a minha estrutura, utilizando essa variável, pEstrutura, eu posso fazer a seguinte coisa. pEstrutura. Só que para acessar o conteúdo da memória, eu preciso desreferenciar, certo? Então, eu faço isso aqui, ó. Desreferenciei. Então, com isso aqui, eu estou acessando a minha estrutura de dados. Só que para poder acessar a variável lá dentro, utilizar o operador ponto, eu preciso colocar isso aqui entre parênteses, fazendo com que ele primeiro desreferencie. E agora, esse objeto aqui desreferenciado é uma estrutura de dados que eu posso acessar com o operador ponto. X. Mesma coisa aqui embaixo. pEstrutura.y. E ele vai funcionar da mesma forma, normalmente. Se eu compilar aqui novamente, ó, ele compila perfeito, ponteiro.exe, novamente 12 e 15. Só que note, dessa vez, eu não estou acessando a minha estrutura que eu tinha criado aqui. Eu estou acessando através do ponteiro pEstrutura, onde eu desreferencio ele. Então, uma vez que eu desreferenciei, não é mais um ponteiro, e sim a própria estrutura de dados. E aí, usando o operador ponto, eu consigo acessar as variáveis dentro da estrutura. Ok? Só que,
Com estruturas de dados, a gente consegue acessar as variáveis dentro da estrutura sem precisar desreferenciar primeiro, ou seja, sem colocar esse asterisco e esses parênteses aqui. A gente consegue fazer isso utilizando um outro operador que não esse ponto aqui, que é o operador seta. Então, olha só, eu tenho esse ponteiro aqui, certo? Se eu quero acessar dentro desse ponteiro, como é que eu posso dizer? Eu quero acessar a variável que se encontra dentro da estrutura que está apontada por esse ponteiro aqui. Uma das maneiras é fazer isso daqui, que eu acabei de mostrar. Outra maneira é acessar diretamente utilizando esse operador assim, ó. Traço maior que. Então isso aqui está falando para o seu computador. Olha só, vai dentro do endereço de memória que está contido aqui e procure, dentro da estrutura de dados que está lá dentro, a variável x. Então, olha só, quando eu compilar isso daqui, você vai ver que ele vai funcionar da mesma forma e ele vai mostrar também o valor 12 como resultado disso daqui. Então, compilar, ele compila normalmente, ponteiro.exe, e olha só, ele acessou da mesma forma o valor contido lá na variável x dentro da minha estrutura de dados. Então, esse aqui eu vou chamar simplesmente de operador seta. Ele parece uma setinha para direita, né? Então, eu consigo substituir aqui também esse operador ponto pelo operador seta. E nesse caso, eu não preciso desreferenciar o meu ponteiro. Esse operador aqui meio que já faz o papel de desreferenciar e acessar diretamente a variável dentro da sua estrutura. Ok? Então, salvando isso aqui, só para mostrar que de fato funciona. Ponteiro.exe. E mais uma vez, ele pegou o número 15 corretamente. Isso aqui funciona não só com structs, com estruturas de dados, mas também funciona com classes. Por exemplo, aqui vamos criar uma classe. Vamos ver. Data. Essa classe data aqui vai ter dois membros de dados públicos, que vai ser dia, mês. Vou botar mais um aqui, ano. Ok? 3 números inteiros. Eu coloquei como públicos porque eu não vou querer colocar eles como privados, como deveriam ser, para poder depois liberar os getters e setters. Eu quero alguma coisa um pouco mais prática, só para poder mostrar para vocês funcionando na prática. E eu vou criar também aqui, só para void print stdcout dia barra mês barra ano stdngl. Então isso aqui imprime a data para gente. Então nós temos aqui uma classe que contém 3 membros de dados, dia, mês e ano, e uma função membro chamada de print que imprime a data que está dentro dessa classe. Ok? Então vou remover essa parte aqui da estrutura de dados. Vou deixar tudo comentado aqui. Se bem que eu não vou precisar mais disso. Então vou remover tudo. Remove a estrutura também. Vamos deixar só a nossa classe aqui. Nós vamos criar uma classe. Olha só. Opa. Data. Minha data. E eu vou colocar as variáveis aqui. Minha data.dia. Nota que agora eu estou utilizando o operador ponto aqui para acessar os membros
de dados da minha classe, né? Minha data.dia vai ser dia 12. Hoje é que dia mesmo? Hoje é dia 17 de março. Então, dia 17, minha data.mês igual a março, 03. Minha data.ano, 2021. E, finalmente, minha data.print. Ele vai imprimir dia, mês e ano para mim. Então, vamos compilar ele, ó. Opa. Ponto e vírgula depois da definição de classe. Então, terminou de definir uma classe, tem que ter o ponto e vírgula. Ponteiro.ese, dia 17/3/2021. Certo? Então, com isso aqui, a gente consegue acessar as informações dentro da nossa classe. Só que, se eu quisesse acessar através de ponteiros, eu posso criar aqui um ponteiro para o tipo de dado data, pdata. E eu posso fazer esse ponteiro apontar para a minha classe que eu criei. A instância da classe que eu criei, que eu chamei de minha data. E eu faço isso fazendo o quê? Pdata vai apontar agora para o endereço de memória da minha data. E eu posso agora acessar essa classe diretamente através de pdata, utilizando o operador seta também. Então, olha só, pdata dia vai ser o dia 17. Pdata mês vai ser o mês 3. Pdata ano vai ser 2021 também. Então, nota que isso daqui vai cumprir exatamente o mesmo papel que isso daqui que eu fiz utilizando o operador ponto. Então, posso remover isso aqui agora e acessar também o método print utilizando o pdata. Pdata print. E ele vai fazer exatamente a mesma coisa que eu tinha feito antes, só que agora eu estou acessando não pela variável diretamente, mas pelo ponteiro dessa variável. Esse ponteiro está apontando para o mesmo endereço de memória da minha variável, minha data. Por isso eu consigo tanto guardar, acessar, guardar valores que estão dentro dessa classe e também chamar as funções públicas dessa classe utilizando o operador seta para a direita. Operador seta, né? Fica melhor. Então vamos compilar isso aqui, ó. E a gente consegue ver que ele funciona exatamente da mesma forma. 17/3/2021. Ok, gente. Então a gente tem esses dois operadores para acesso às estruturas de dado. O operador ponto, quando você tem a sua estrutura declarada diretamente como o tipo de dado, certo? Então, minha data, ponto, dia, eu consigo acessar. E quando você tem um ponteiro apontando para um tipo de dado, uma estrutura de dados, você acessa as partes internas dessa estrutura de dados, ou de uma classe, que é o caso que a gente está construindo aqui, utilizando o operador seta para poder desreferenciar esse ponteiro e acessar o dado que eu quero. Ok, gente? Então, isso aqui cobre mais ou menos como funciona a parte de acessar membros de dados de classes e estruturas utilizando ponteiros com o operador seta. Ok, gente? Até mais.